Permitam-me, antes de mais nada, dizer que bom que é falar de Europa e que bom que é acreditar na Europa. E se há uma coisa que, quer a pandemia, quer a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, chamaram a atenção, foi para a urgência da Europa voltar a pensar sobre si própria e voltar a ter, nesta matéria das relações internacionais, uma posição coesa e firme. De uma forma mais alargada, de uma forma mais coesa, em que as questões, como as questões sociais, as questões do ambiente, as questões da nossa defesa comum, da nossa casa comum, voltam a valer a pena pensar. E estou convencido que há hoje menos eurocéticos do que havia, provavelmente, há 3 anos atrás. E tivemos no passado que buscar recursos fora. Temos que ser capazes hoje de compreender que temos que ser menos dependentes dos outros blocos. E depois temos que construir uma Europa em que não haja poderes de veto. Nós temos que construir uma Europa, se acreditamos na Europa, aqueles como eu, que somos europeístas, temos que acreditar que as decisões não podem estar dependentes de um veto qualquer, de um qualquer país. Se queremos ser Europa, temos naturalmente de ter maiorias qualificadas, como temos nas alterações à nossa Constituição. Há imensas arestas a limar, mas se há uma coisa que nós aprendemos com estas 2 últimas crises, uma delas que ainda está com contornos desconhecidos, é que sozinhos não seremos capazes. Nós tivemos a ideia e propusemos à Comissão Europeia que de 2 em 2 anos se organize aqui no Porto, o Fórum do Porto, para avaliar o progresso alcançado ao nível da União Europeia na concretização dos direitos sociais. E, portanto, anuncio desde já e convido-os daqui a 1 ano, nesta altura, inícios de maio, e depois, regularmente, de 2 em 2 anos, faremos um balanço da implementação desse importante pilar europeu dos direitos sociais. Nos últimos dias tenho-me interrogado muito, até a propósito da questão da Ucrânia, tenho-me interrogado muito sobre o que é o Ocidente. O Ocidente que nós verdadeiramente valorizamos, o Ocidente que nós somos depositários, o Ocidente que a União Europeia deve representar, é o Ocidente que vem dessa herança grega, da herança dominista, é o Ocidente de uma razão, mas de uma razão que duvida e de uma razão que dialoga. De uma razão que duvida de si mesma e que está disponível para dialogar permanentemente. Isto é, o que preside ao melhor da Europa é essa nossa capacidade. Um certo ceticismo, mas um ceticismo que não leva ao derrotismo. Pelo contrário, leva ao debate, leva ao diálogo. Aquilo que eu tenho insistido em dizer que é o maior desígnio que a nossa sociedade tem hoje, que é transformar a atual nova geração na geração mais realizada de sempre em Portugal. Já sabemos que é a mais qualificada. Tem que ser mesmo a mais realizada de sempre no nosso país. E, portanto, essa realidade é uma realidade que exige uma profunda transformação da nossa sociedade. E sejamos claros, este processo de aprendizagem foi muito mais rápido que o processo de evolução do nosso tecido empresarial. E o nosso tecido empresarial, hoje, está confrontado com uma realidade que é, não lhe basta ser competitivo a vender, é preciso ser competitivo a contratar. E pior, só vai ser competitivo a vender se for competitivo a contratar. E por isso nós temos de ter aqui um período de transição onde tem de haver uma aliança entre o Estado e as empresas para podermos ter, efetivamente, capacidade de fixar o talento que formamos no nosso país. E a brutalidade desta guerra revelou uma enorme fragilidade que a Europa tem, que é não utilizar a energia que pode produzir através das energias renováveis e ter-se colocado numa hiperdependência relativamente a outros Estados para a energia de que depende. Agora, no dia 24 de fevereiro e nas semanas que antecederam, eu acho que a União Europeia fez tudo aquilo que podia efetivamente fazer. E quando muita gente esperava, a começar pela Rússia, que houvesse uma grande visão na Europa em torno deste tema, não houve nenhuma divisão da Europa e fomos capazes de responder a 27. E com toda a franqueza, eu lembro-me de muito poucos momentos, onde o conjunto dos 27 Estados-membros tenham estado com um espírito tão unido em refazer aquilo que é necessário. Agora, temos que compreender, e isso é uma reflexão importante, aliás, sobre o futuro da Europa, qual é o âmbito de competências da União Europeia. Portanto, isso convinha refletirmos todos.